O Produtor Quer Saber de hoje apresenta o selo de identificação da participação da agricultura familiar, o CIPAF. Para entender como funciona esse trabalho, eu recebo aqui no estúdio a mestranda do programa de pós-graduação em agronegócios da Universidade de Brasília, Simone Barreto. Seja bem-vinda, Simone. Muito obrigada. Simone, vamos começar então explicando aos nossos telespectadores, né, o que é o selo de identificação da participação da agricultura familiar e para que serve. O selo de identificação da participação da agricultura familiar, o CIPAF, como nós chamamos, e também selo da agricultura familiar. Ele pode ter esses dois nomes, CIPAF ou selo da agricultura familiar. Ele é um selo que foi proposto para identificar os produtos que são oriundos da agricultura familiar. Então, toda produção que ela advém de um agricultor familiar ou das suas entidades representativas, como associações, cooperativas, elas usam esse selo, elas podem solicitar esse selo para fazer essa identificação na sua produção. Então, ele serve justamente para isso, para identificar o produto, para diferenciar o produto que é de origem da agricultura familiar. O Brasil é um país agrícola, como nós sabemos, então a gente tem essa grande produção da agricultura patronal, que é muito bacana, e também tem essa outra produção, que é uma produção mais local, uma produção menor, que é a produção da agricultura familiar. E para isso foi criado esse selo, para falar assim, olha, esse produto ele é oriundo dessa forma de produzir, que é a agricultura familiar. Então, ele serve justamente para isso, para informar o consumidor que aquele produto ele é oriundo da agricultura familiar, e também por mostrar a agricultura familiar, né? Por mostrar essa agricultura que está aí produzindo uma diversidade muito grande dos alimentos que chegam à nossa mesa, mas que ela essa identificação ela é perdida porque os produtos eles são muito iguais, então usa esse selo para fazer esse diferencial. Então busca também aí um diferencial competitivo para os produtos da agricultura familiar, que a partir do momento que tem ali esse diferencial, falando, não, isso é produzido por uma família, tem todo o contexto, né, que a agricultura familiar e a lei da agricultura familiar traz, assim como a discussão sobre a agricultura familiar traz. Então leva aí esse conceito para a sociedade, esse entendimento, e o selo é justamente isso, é para fazer essa ponte, né, em quem está produzindo e quem está comprando. Então a ideia do selo é exatamente isso, se vir como esse elo de ligação em quem produziu e quem está comprando para saber de onde é que está vindo. Então ele é um selo de identificação de origem. Ele não tem nenhuma relação com certificação ou qualquer outra coisa. Ele identifica a origem social. Qual foi a categoria social que produziu aquele alimento? E, nesse caso, os agricultores familiares. Tá certo. Agora, a principal função do CIPAF, então, é identificar os produtos da agricultura familiar. Quais são esses produtos? Todo produto que é oriundo da agricultura familiar. Então, ele pode ser o produto de origem animal, produto de origem vegetal, artesanato, produto in natura, produto processado, qualquer produto que vier da agricultura familiar. Como eu te falei antes, ele não é um selo de certificação, então ele não é preciso, vamos exemplificar aqui, para ter o selo da agricultura familiar é necessário ter o serviço de inspeção para um leite, por exemplo. Bom, se você vai comercializar seu leite no município, você tem que ter o seu serviço de inspeção municipal. Se você vai comercializar no estado, tem que ter o serviço de inspeção estadual. No país inteiro, o CIF e por aí vai. Você tem que atender à legislação sanitária. Mas o nosso selo não tem esse objetivo. Então, é qualquer produto que vem da agricultura familiar e o agricultor não precisa ter essa relação. O meu produto está sem a inspeção, eu só comercializo aqui no município. Ou então eu comercializo diretamente ao agricultor, eu faço só comercialização na feira, então ele não cabe nos parâmetros do selo da agricultura familiar, no CIPAF, não. O CIPAF é para identificar quem produziu, então qualquer produto que é oriundo da agricultura familiar, entre esses que eu falei, origem animal, vegetal e artesanatos, podem solicitar o selo para fazer o uso. Agora, e para se integrar então ao sistema, é preciso seguir alguma regra? Sim. A principal regra é que ele tem que ser reconhecido como um agricultor familiar. Para ser agricultor familiar, o documento nacional que nós temos é a DAP, né? Então, o agricultor tem que ter a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Então, o primeiro documento é isso. Sem a DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, não é possível solicitar o selo da agricultura familiar. Ele tem essa DAP está válida, também tem que ter isso, porque às vezes o agricultor tem a DAP e por algum motivo ele saiu da categoria agricultor familiar, ou então a cooperativa também era da agricultura familiar e por algum motivo ela saiu, ela não está mais enquadrada e a DAP passa a não estar mais valendo. Então ele tem que estar em DAP e a DAP tem que estar válida, é importante isso.
Com a DAP em mão válida, ele faz a solicitação à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. Essa solicitação é bem simples. Ele vai mandar uma carta ao nosso subsecretário da Agricultura Familiar, formalizando, falando assim, olha, eu, produtor tal, do CPF tal, gostaria de solicitar o selo da Agricultura Familiar. Envia um segundo documento, que é a proposta. Então, nesse documento da proposta, ele vai elencar todos os produtos que ele deseja. Esses são produtos que já estão cadastrados na DAP dele, a Declaração de Aptidão ao Pronaf. Ele faz essa listagem dos produtos para solicitar a DAP, né? Então, ele vai também fazer ali, para aqueles produtos que ele está produzindo, o que é que ele deseja solicitar o uso do selo. E um terceiro documento onde ele fala que ele tem conhecimento que esse não é um selo de certificação, não é um registro sanitário, que é um selo de identificação da categoria social. Se for uma cooperativa, e aí já é uma pessoa jurídica, né? Esses que eu citei anteriormente são para pessoas físicas, né? Então, se for pessoa jurídica, encaminhar também o CNPJ, para que a gente saiba que a cooperativa está ativa, a cooperativa ou associação, e também a identificação de quem é que está como presidente. Então, nós precisamos saber quem é o responsável por essa cooperativa, né? Para não haver nenhum problema. Tendo isso, encaminha para a subsecretaria e nós analisamos isso, né? Se a proposta vem em conformidade, se veio tudo assinado, se está tudo ok, se a DAP está válida, se os produtos que está pedindo é isso mesmo que nós citamos, né? Porque é isso que a gente estava aqui falando. E passando disso, nós temos 60 dias para dar o resultado final, se foi autorizada a permissão de uso do selo ou não. Se não, a gente também explica o porquê, às vezes porque a DAP está inválida, como eu falei, a pessoa tem que fazer recorrer, ver o que aconteceu, tornar a DAP válida e fazer novamente a solicitação. Tá certo. Agora, e de que forma, então, o produtor pode dar entrada, então, você já começou a falar sobre essa questão, na declaração de aptidão ao Pronaf, para assim ter, então, a permissão do uso do CIPAF? No caso a DAP, o agricultor que se enquadrar como agricultor, ele tem que estar dentro do enquadramento da Lei 11.326, que é a Lei da Agricultura Familiar. Ele pode procurar os sindicatos rurais, as EMATEs dos seus estados, dos seus municípios, são os principais, tem alguns outros órgãos, mas o sindicato e as EMATEs são os principais órgãos que emitem a DAP. Então, ele vai ter que mostrar para o técnico que ele se enquadra dentro dos requisitos da Lei da Agricultura Familiar, que é o uso prioritário da mão de obra da família, no máximo 4 módulos fiscais, entre outros itens. Então, ele tem que estar nesses itens. O técnico normalmente faz uma visita na propriedade para fazer essa verificação, se está conforme o que ele está falando. E a partir dali a DAP é emitida. Não leva muito tempo. Vou colocar aqui que 20 dias no máximo você tem a DAP emitida. Partindo daí, com a DAP em mão, ele pode já fazer a solicitação do CIPAF. Tá? Agora, então a DAP é fornecida apenas para os produtores da agricultura familiar? Isso. A DAP ela é exclusiva para agricultores familiares que atendem os requisitos da Lei da Agricultura Familiar ou a Lei 11.326 de 2006. Então, ela é exclusiva para esse público. O prazo para o produtor conseguir esses documentos é rápido ou é um processo demorado? O processo de solicitação da DAP, normalmente, ele é rápido. Se o agricultor estiver com toda a sua documentação em dias, se tudo que ele estiver propondo como agricultor familiar for comprovado pelos técnicos da EMATE, é um processo rápido. No máximo, 30 dias ele está com a emissão da DAP. O CIPAF, nós temos 60 dias para solicitação, a partir do momento que esse processo chega na subsecretaria. Então, o agricultor vai enviar, a partir do momento que ele chega, nós temos 60 dias para essa publicação no Diário Oficial. Então, não é muito demorado, né? A gente tem esse prazo de 60 dias, mas normalmente atendemos um prazo menor do que os 60 dias. Os 60 dias é o nosso prazo limite para dar um resultado ao agricultor familiar. Se ele foi permitido a utilização da imagem do selo de identificação da participação da agricultura familiar, o CIPAF, ou não. É importante ter essa documentação em dia. Ele tem que ter essa documentação em dia. A DAP tem que estar válida. No caso, para a emissão da DAP, ele tem que estar com o CPF, tem que estar com a documentação da terra, né? Tem que demonstrar
que ele se enquadra naquele parâmetro da legislação, da lei da agricultura familiar, tem que buscar os órgãos de extensão ou sindicato, como já conversamos, para que faça essa análise, para que analise se ele se enquadra dentro desse processo. Então, a busca nas EMATES, nos sindicatos, elas nunca têm muito transtorno. Assim. Lógico que existe algum caso esporádico ou outro, a gente também não vai falar aqui não. Mas, normalmente, no Brasil, a emissão da DAP ela é de 30, 40 dias o agricultor está com a DAP. E aí você contabiliza mais aí 60 dias que nós temos à frente de prazo para resultado do CIPAF. Então, 3 meses, contando que o agricultor não tenha DAP. Se o agricultor tiver a DAP, tiver tudo em dias, vai nos enviar no máximo 60 dias, ele já tem o resultado dele, se está permitido utilizar o CIPAF ou não. Sendo que o que é que viabilizaria um agricultor solicitar o CIPAF e chegar e falar assim, não, eu não tive a permissão de uso? Basicamente, ele está com a DAP dele inválida. Né? Então, a DAP pode estar inválida por vários motivos. Ela pode ter vencido, porque ela tem um prazo de validade. O agricultor pode ter saído do enquadramento agricultor familiar, ele pode ter crescido, né? O rendimento dele já não se enquadra mais, ele já não trabalha com a mão de obra exclusivamente da família, ele já está com mais de 4 módulos fiscais, então o enquadramento dele já não está mais ali, ele já passa para uma outra categoria, não mais agricultor familiar. Então, basicamente, seria isso. Ou envia uma documentação sem assinatura, a proposta vem, mas não vem listado os produtos, então nós precisamos entrar em contato, e-mail, telefone, e isso acaba precisando de um tempo maior. Mas, no geral, 60 dias está tudo publicado. Tá certo. Agora, um detalhe importante é que tanto pessoa física como pessoa jurídica podem dar entrada ao CIPAF. Os produtores ainda têm essa dúvida? Sim. Alguns produtores acreditam ainda que só pela via cooperativa que pode solicitar o CIPAF. É importante esclarecer isso. O agricultor, pessoa física, que tem a sua DAP, através do seu CPF, ele pode fazer a solicitação individual para o CIPAF. Ele vai preencher os documentos aos quais já me reportei, mas vou reafirmar. A carta de solicitação, a proposta onde ele elenca todos os produtos que ele deseja utilizar, a imagem do selo da agricultura familiar e a declaração onde ele afirma que sabe que esse é um selo de identificação social e não um registro sanitário. Então, ele pode fazer essa solicitação individualmente. As cooperativas e associações, elas solicitam também como pessoas jurídicas, fazendo essa mesma lista de documentação, carta, proposta, declaração, CNPJ, documento do presidente. E quem é que é beneficiado quando uma cooperativa ou uma associação solicita o CIPAF? Todos os agricultores familiares que estão no seu quadro. Como é que nós sabemos quem são esses agricultores familiares? A partir do momento que você emite a DAP jurídica, é possível saber daquele quadro social da associação ou da cooperativa quem são agricultores familiares reconhecidos pela SEAD, que é a Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, que tem DAP. Então, se o agricultor tem DAP, ele é reconhecido pela SEAD. Todos esses agricultores com DAP no quadro social das cooperativas e associações podem utilizar o CIPAF. Tem algum problema o agricultor ter solicitado o CIPAF individualmente como pessoa física e a posterior a cooperativa ter solicitado também e ele está no quadro social da cooperativa? Não há nenhum problema. Okay. A cooperativa solicita, beneficia todos os seus agricultores familiares DAPiados e se algum deles quiserem solicitar por questão pessoal, alguns agricultores veem esse selo muito como uma questão de identidade. Eles se veem reconhecidos no selo. Então, alguns agricultores solicitam como pessoa física nesse sentido e pode usar, assim como também pode ser beneficiado pelo selo das DAP jurídicas, que são as cooperativas e associações. Ok, mestranda do programa de pós-graduação em agronegócio da Universidade de Brasília, Simone Barreto. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber. Fique aí.